Bom dia, pessoal. Olha eu aqui de novo. Agora é 10h30, já tô um pouquinho atrasada. Hoje é domingo. Tô abrindo a loja agora. Vocês sabem que de domingo eu trabalho até as 2 horas, tá bom? Então, vem comigo. Vamos ver hoje como é trabalhar de domingo aqui na minha loja de bairro. Que isso, Michelle? Isso aqui é as bolas que eu vou pendurar aqui na frente da loja. Fica aí comigo. Esse aqui é outro manequim, um manequim plus, que eu coloco ele aqui na frente também, porque eu não tenho vitrine, mas eu ponho eles lá na frente. Não sei se vocês trabalham aí no domingo. Vou virar aqui pra vocês verem um pouquinho. Isso aqui vai lá pra fora também. Pronto, já abri a loja. Às vezes, pessoal, eu coloco, como hoje é domingo, eu vou pôr pouquinho. Eu pego esses bonequinhos aqui, ó. Igual eu falei pra vocês que em janeiro a gente vende pijama. Então, não sei se vai dar pra ver aí na câmera, mas eu vou pendurar eles aqui na frente da loja. Bom, vou pendurar lá. Pendurando eles ali na frente. Aí eu coloco um pouquinho de pijama e um pouquinho de conjuntos de verão. Para o pessoal ver um pouquinho do que a gente tem dentro da loja. Por que, Michelle, você põe ali na frente pendurado? Porque quem passa na rua já consegue dar uma visualizada de frente, um pouquinho do que tem dentro da loja. Pronto, pessoal, ó, tá vendo eles lá penduradinho? Deixa eu ver se eu consegui na frente da loja pra vocês verem. Aproveitar que hoje é domingo, tá mais calmo. Ó, olha como que eles ficam lá. Tá vendo? Olha o manequim que eu falei pra vocês que eu deixei ele ali. Tudo bom, César? Ali ficam os dois manequins grandes. Eu acho que ele foi ver a peça do carro. O carro dele tá dando um trabalho. O carro dele tá dando um trabalho com aquelas peças. É. Pronto, tá vendo? Eu não tenho vitrine, mas eu deixo eles aqui fora, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha esses aqui, ó. Não tenho vitrine, mas eles são a minha vitrine. Tá vendo? Na frente da loja, ó. Às vezes você pode pensar, Michelle, aqui onde minha loja não tem vitrine, não tem vidro. Mas eu que não quis pôr vidro, pessoal. Foi uma opção minha. Ó, aqui é a entrada da loja que vocês já conhecem, né? Ó, tá ruim porque eu não virei a câmera. Então, eu não quis pôr vidro. Vamos sentar ali, porque aí fica melhor. Eu não coloquei vidro, sabe? Não sei por que, não quis. Minhas lojas eu nunca coloquei vidro na frente. Não sei se é porque eu acho que fica abafado, sei lá. Então, assim, eu deixo a frente da loja assim, sabe? Aí eu coloco os bonequinhos, os manequins. Deixa eu achar um lugarzinho pra pôr vocês, pra gente bater um papo. E pra mim falar como que tá as vendas, né? Que eu fiz o último vídeo que eu fiz, foi se eu não me engano, foi na quinta-feira. Foi o último vídeo que eu fiz, foi na quinta-feira.
Foi na quinta-feira falando como que tá as vendas. Será que tá fraco? Uma coisa assim. Não me lembro o vídeo. Eu sou péssima pra gravar. Pessoal, hoje é domingo, igual eu falei pra vocês. A minha máquina tá carregada. Hoje é domingo. Segunda-feira eu não trabalho. Michele, por que você não trabalha segunda? Porque eu prefiro trabalhar domingo e folgar na segunda. Porque domingo aqui pra gente é mais movimentado. Aqui no bairro, né? Segunda-feira não tem muito movimento. O movimento é zero. Então, como passou muitos anos que eu fui trabalhando, então eu entendi que segunda-feira é muito fraco. Aí eu sempre trabalho de domingo. Aí pra mim compensa trabalhar no domingo, entendeu? Eu vou tomar café agora com vocês. Já tomou café? Se não tomou, pegue aí a garrafa de vocês e vamos tomar um cafezinho. Ai, pessoal, eu tava abrindo a loja, veio um cliente. E olha o que ele trouxe. Vocês sabem o que é isso aqui? Ai! Queijo coalho. Muito bom tomar café. Ele, ai, Michele, você quer? Tava abrindo a loja agora e ele chegou. Antes de eu começar a gravar pra vocês, ele chegou. Aí eu tô procurando. Achei. Guardanapo. Aí ele chegou. Eu falei, ai, que bom, porque eu vou tomar café e eu já tomo com queijo, né? Então, pessoal, quinta-feira eu tava gravando vídeo. Tinha feito só 2 vendas. Aí, no meio do vídeo, eu tava atendendo uma cliente. Só que antes de eu finalizei o vídeo, ela ainda tava na loja, eu atendendo ela. Aí, o que que aconteceu? Ela tava fazendo compra, lembra? Acho que dá pra vocês verem no vídeo, ela fazendo umas comprinhas. Aí, ela foi pegando, foi comprando. E vocês acreditam que ela fez uma compra boa. E lembra aqueles perfumes da Boticário? Deixa eu ver se eu pego. Ah, tá. Acho que ele tá bem aqui. O perfume da Boticário que eu falei pra vocês, que eu falei assim, ó, eu não pego muito, eu só pego quando tá na promoção, porque pra mim aqui eu não vendo muito, né? Então assim, não compensa eu pegar, encher, por exemplo, pegar aquela prateleira ali e encher. Só se tiver muito preço bom eu vou trazendo e vou acrescentando. Mas pra mim pegar e acrescentar ali não compensa. Porque a gente ganha muito pouco, né? Esse aqui eu tô ganhando bem porque eu peguei ele na promoção. Se eu não me engano, ele tava 50%. Ou até mais. Não sei porque eu peguei ele baratinho, pessoal. Então, vendendo ele o preço cheio, que é esse preço, eu ganho, aí dá pra mim lucrar. Aí o que que acontece, Michele, com aquela cliente? Vocês lembram que tinha uma cliente aqui no outro vídeo que eu tava atendendo ela? Aí ela falou, não, pode continuar seu vídeo. Só que eu tava falando um pouquinho baixo. Quando vocês viram falando um pouquinho baixo, é porque tem cliente. Aí eu continuei atendendo ela e gravando, mas eu finalizei o vídeo e ainda tava com ela. Aí vocês acreditam que ela levou um desse Bomb Black? Um Bomb Black, que era o pretinho. Nesse valor aqui, ó. Valor cheio. Aí ela pegou mais uns 90 e pouco. Resumindo, quanto que deu aquela comprinha? Só aquela moça, ela levou R$250. Aí eu falei, caramba, acabei de gravar o vídeo. Soltei o vídeo eu pensando, né? Só com 2 vendas, tava fraco. Aí essa moça veio e me abençoou. Abençoou a loja, que pensa, né, pessoal? Então só ela, aquele dia, comprou 250. Inclusive um foi um perfume desse. E o resto foi lingerie, igual eu falei pra vocês. Porque eu tô vendendo aqui, ó, lingerie. Pijama. Ela levou pijama, lingerie. E levou outra coisa que eu não lembro. Mas o valor mais alto que ela levou foi esse. E ela pagou no dinheiro. Essa moça, ela é uma cliente bem novinha. E ela é uma cliente maravilhosa. E às vezes ela vem, pessoal, e ela traz as amigas dela. Do trabalho dela. Ela trabalha no restaurante, parece. Ela fala, ah, Michele, eu gosto tanto da sua loja. Eu falo pra minhas amigas da sua loja. Aí, fim de ano, em dezembro, ela trouxe umas meninas, sabe? E elas compram muito. E sabe aquela cliente que além de comprar muito, não perde desconto e ainda paga no dinheiro? Paga no dinheiro.
Toda vez que ela vem aqui na loja, as compras dela são altas. Então eu agradeço a Deus, coloco ela nas minhas orações, mesmo sem ela saber. Mas eu sempre oro. E que Deus venha abençoar ela, né, pessoal? Porque Deus abençoando os nossos clientes, eles também vêm nos abençoar, né? Isso é legal. Eles nos abençoam também. E eu sou muito grata pela vida dela, porque ela tem me abençoado muito, assim, financeiro, sabe? Ela vem até a loja, traz as amigas dela. E toda vez que ela vem aqui, ela sempre tá elogiando. Ela, nossa, sua loja sempre, Michele, tem coisa... Sempre tem coisa, tem muita coisa aqui, tem muita novidade, ela fala. Ela fala, a gente entra aqui e a gente deixa nosso salário. Ela fala, a gente deixa nosso salário aqui, porque você tá sempre trazendo coisas novas. Ela fala. Aí, pessoal, precisei pausar porque passou um carro com som. Pra mim não ter direitos autorais. Então tá aqui, ó. Agora falta esse aqui. Lembra quando eu tinha gravado? Da outra vez eu tinha pegado esse, o Bomb Black e esse aqui. Agora só sobrou esses dois. E os dois linda. Esse aqui eu peguei por último. Lembra que eu fiz até um videozinho? Um vídeo da Boticário eu fiz. Peguei só esses dois. Esse aqui você comprava um e ganhava outro. Então pra mim compensou. Aí meu namorado da minha filha tava querendo... Ele tava querendo um perfume. Deixa eu encaixar, pronto. Aí eu peguei pra ele, aí pra fechar o pedido, eu acho que é R$300, aí eu tive que acrescentar. Então foi por isso que eu peguei os dois lindos. E também tava na promoção, né, pessoal? Você comprava um e ganhava outro. E acho que eu nem paguei o valor, porque acho que o valor normal de um é 209. Nos dois eu paguei 180 e alguma coisa. Não sei porquê, mas foi esse valor que eu paguei. Então assim, quando tá essas promoção louca, eu pego a Boticário, porque aí compensam. E assim, Michele, você vende direto perfume? É um ou outro que entra aqui que quer. Igual essa moça levou um. Da outra vez também vendi alguns. Os que eu comprei vendi. Então esses são os perfumes que eu peguei por último, os novos, né? Então eu tô tendo essa experiência, eu sou consultora. Você fala, Michele, você é consultora? Sou. Mas pra mim não compensa, pessoal. Porque assim, eu trabalho em loja de bairro. E aqui eu dou prioridade para coisas de giro rápido. Porque a gente que trabalha em bairro, você tem que... Já faz 9 anos que eu tô aqui. Vocês que me seguem há muito tempo sabem. Se você trabalha com coisa, você vai trabalhando. Aí eu fui observando ao longo desse tempo o que vendia mais aqui na loja. Aqui comigo. Pode ser que com vocês seja diferente. Mas eu fui olhando e aquilo que ia saindo devagar, demorava... Não vou trazer. Então, eu dou prioridade para as coisas, mercadorias de giro rápido. O que é isso, Michele? Mercadoria de giro rápido são as mercadorias que você traz e vende rápido. Não fica ali encalhado. Igual o exemplo do perfume da Boticário. É bom, é coisa boa? É, mas ele não é aquela coisa que você traz hoje e até o fim do mês eu já vendi tudo. Não. Pode ser que fique 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Pode ser que vende hoje, amanhã, não sei. Mas não é um produto que eu vendo rápido. Já o contrário daqueles perfuminhos que eu já mostrei pra vocês que eu vendo. É esse daqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui e mostrar. Eu tenho esse, que é o maiorzinho, de 100 ml, e tenho esse. Esse é 30, esse é 25. Porque eles são baratinhos. Por ele ser baratinho, aqui eu vendo, vocês acreditam que eu vendo mais eles? Agora eu tô com pouca reposição, tenho que comprar mais, porque acho que eu só vou ter uns... Eu acho que eu vou ter só uns 5. Tem que olhar ali. Nem sei se tem 5. Eu sei que tem bem pouquinho, mas eu vendo muito dele. O pessoal fala que é pra trabalhar, sabe? Então assim, pra mim ele é um produto de giro rápido. Aí eu pego eles com mais frequência. Outro exemplo também. Vou dar um exemplo aqui desses relógios. Relógio também, pessoal. Vou dar só um exemplozinho. Relógio, isso aqui eu vendo muito. O pessoal vem pagar aqui. Tem os masculinos também, ó. O pessoal vem aqui no caixa pagar e já dá uma olhada. Aí eles olham, chegou modelo novo.
Aí já leva, entendeu? Ele já leva. Aí diz isso no Ceará. Aqui a gente só trabalha, né, menina? Só tem isso. Eu falo assim, gente, Deus que me perdoa, mas se eu morrer agora, eu acho que eu trabalhei mais do que vivi. A gente trabalha muito, muito, muito. Meu patrão quer ir embora pra Bahia porque não aguenta mais trabalhar. Tá 50 anos trabalhando. Sério? Trabalha mais do que os funcionários. Eu Esse já moço, que- com o dinheiro que você tem, os investimentos que você tem, a casa que você tem, você tá Ele fazendo tem. o que ainda, moço? Ele Se tem eu que só viver. tenho 2 casas, eu tenho terreno lá no Ceará, eu já Oh. quero ir embora. Verdade. Imagina se eu Mas- tivesse, ó, a adega deles aqui, ó, o sushi deles aqui, é 3, é investido. Ele tem um terreno lá na Bahia que vale 50 mil, 60 mil. Oxe, ele tá fazendo o quê Aí ele tá aqui? aqui trabalha mais do que os funcionários. Aí o pior que trabalha mesmo. Eu disse, não, meu filho. Trabalha Se mesmo. eu, que sou pobre, tenho um terreno, tenho 2 casas e quero ir embora pro Ceará. E o pior que aqui é assim, é bom pra você trabalhar, mas chega uma hora você tem que parar e, sabe, porque senão você morre trabalhando. Ele trabalha, sábado e domingo que de folga, ele tá lá na empresa. R$60, né? É. Não, ele tem que descansar, ele Aí tem que a achar conta- pessoas da confiança dele e deixar, e viver, Ele não porque consegue senão... ficar sem trabalhar, não. Apesar que a maioria é assim. Mas não, sempre tem alguém de tem confiança, condição. né? É, Você tem os que irmãos preparar. dele São 3. Pronto. Aí, pronto, agora o doido que quer ir pro Ceará, quer ir pra Bahia. Eu disse, moço, do jeito que eu tô aqui, eu já quero ir embora. E outra, se ele tem mais sócio, né? Não Aí eu disse, precisa. moço, você vai enricar mais pra quê? Do que vai adiantar? Aí depois morre e fica aí. Aí eu disse assim, moço, você vai querer. Isso ali. Tá. Você vai. É débito? Isso. Você vai querer enricar mais pra quê? Não, se ele já tá. Você vai... Se ele já tem assim um meio de. Aí eu disse que não, Acho que não sei não- como é que a mulher dele aguenta, gente. A pessoa, o cara é rica, a pessoa não sai um dia com a esposa. Não, e o tira pior- um final de semana pra ir, gente. Tem que se divertir um pouquinho, Eu porque pobre, senão. tem uns finais de semana eu deixo na Babau pra nós sair, eu e o Edu. mas tem que Outro final de sair. semana nós fica. Mas tem Não é que, isso? tem que, porque assim, senão a gente morre e nós não leva nada. Às vezes fala, nossa, ó, eu tenho um cunhado, o marido da minha irmã, o primeiro. Ele ficou casado 20 anos. Meu cunhado não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum. Ele só trabalhava a vida inteira. Ele falou, vou trabalhar a vida toda, porque quando eu me aposentar, eu vou pro Piauí, porque a família dele toda é de lá. Aí trabalhava a vida toda, quando eu dava as férias, ele ia lá ver a família, voltava. Resumindo, quando ele deu a entrada na aposentadoria, que ele foi embora, tinha uns 3 meses que ele estava lá, a aposentadoria dele saiu dia 31 de novembro. Foi o dia que ele morreu. Você acredita? E ele não tinha nem 60 anos. Trabalhou por idade de empresa. Aí às vezes eu falo, meu Deus, não sei se é uma injustiça, mas assim, ele trabalhou a vida toda. Trabalhou a vida inteira, não tinha vício. Nas férias ele viajava, mas quando ele ia realizar o sonho dele, que era descansar, ficar lá com a família, Aposentado. aí ele morreu. A aposentadoria saiu, ele nem pegou. No dia que a aposentadoria foi aprovada pela empresa, aí saiu o atestado de óbito dele, porque ele estava no hospital. Aí ele faleceu. Então é coisa que às vezes a gente fica pensando, sabe? Se vale a pena você trabalhar a vida inteira, né? Não que a gente tem que pensar assim, mas... Nós é que ainda tem uma coisa, mas eles que têm dinheiro demais. Então tem que aproveitar, tem que usufruir, né? Porque senão vai morrer, vai ficar aí. Troca de carro todo mês. gente. Não, primeiramente você tem que ver seu bem, se você pode descansar. Às vezes tem época que a gente não pode. Mas chega. pode. Então, e se ele pode, ele tem que Ele pode chegar na descansar. empresa mais tarde. Sabe que hora que ele chega na empresa? 5 horas da manhã. Meu. Sabe que hora que ele sai? 7 horas É da o noite. último sair. Ele é o primeiro que chega. Oh, pra meu sair. Deus, não, aí ele não tá vivendo, não. Tem que viver. Ai, pessoal, aqui as histórias de balcão que a gente escuta, né? E que a gente também entra no meio e acaba falando. Mas é gostoso, eu gosto. Eu fiquei esses dias em casa, em janeiro eu fico, né? Ó, essa foi a venda. Primeira venda, pessoal. Ó, agora é 10h52. Eu abri quase agora. Eu fiquei em casa, acho que foi 20... Não foi 20 dias. Foi 20 dias, não. Mas eu já tava quase ficando louca, porque assim, eu gosto, sabe? Parece que o trabalho, ele me cura. Ele me cura. Não sei vocês aí. Ou viajar. Igual eu tirei férias, minha filha ficou aqui. E você ficou onde, Michelle? Fiquei em casa.
fiquei em casa botando a casa em ordem, porque dezembro a loja é uma loucura, uma loucura. Fico muito cansada, graças a Deus. Eu corro tanto, fico muito cansada, mas vale a pena. Só que em casa eu não consigo fazer muita coisa. Aí em janeiro eu vou botando tudo em ordem, né? Lavando as roupas, ajeitando as coisas. Eu tiro uma semana, igual eu fiquei uma semana para mim descansar, fiquei lá no clube. A gente é sócio em um clube aqui em São Bernardo. Aí a gente aluga chalé e aí fiquei lá. Pensa que maravilha, que gostoso, pessoal. Pena que no meu celular tá tão cheio que não tá dando pra mim editar. Tá muito cheio meu celular. Senão eu ia colocar umas fotinhas aí pra vocês verem um pouquinho do clube. Como que foi minhas férias, minha semana de férias. E foi muito gostoso. Lá tem piscina, e lá a gente faz churrasco. Lá a gente faz comida. É gostoso, sabe? Lá é muito gostoso. É uma área verde assim, que é só mato. E o clube é lá dentro. Nossa, eu amo. Quando eu vou pra lá, eu recarrego minhas energias. Aí eu fui, fico com as crianças lá, meus filhos, né? A gente fica lá e eu descanso. Só que aí eu voltei de lá e eu não fui pra lugar nenhum mais. Aí fiquei em casa, sabe? Limpando, botando as coisas em ordem. E depois vim trabalhar. Mas eu gosto mesmo é quando eu viajo. Porque quando eu vou viajar, igual a família do meu esposo é do Pernambuco. Quando eu vou pra lá, aí sim, aí é diferente, né? Você tirar férias e viajar é diferente. Nossa, pessoal, pensa num queijo bom. Chegou o cliente, eu tive que botar ele aqui do ladinho. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de café. E vou... Tô aqui conversando com vocês para vocês verem um pouquinho do como que é aqui no domingo. Eu quero ver, eu vou dar uma esvaziada no meu celular para mim tentar gravar um dia aqui na loja, uma rotina. Eu vejo o pessoal do canal gravando a rotina. Tipo assim, para vocês verem como que é a rotina da gente aqui na loja. Igual hoje eu já comecei o vídeo abrindo. Eu já liguei o vídeo, eu já tinha levantado as portas. Mas aí vocês viram eu colocando os manequins lá fora. Como que eu faço? Eu não tenho vitrine. Eu assisti um vídeo. Assisti um vídeo de uma moça que ela falando, botando uns bonequinhos assim, falando, eu não tenho vitrine. Eu esqueci o nome dela, eu não sei se é a Manu. Gente, eu sou péssima pra gravar nome, me perdoe. Mas eu acho que é a Manu, se eu não me engano. Eu sigo ela também. O Darinho pediu falou, Michele, ver os vídeos dela. Porque assim, ela é igual você, ela trabalha com variedades. Se eu não me engano é a Manu. Ela falou, eu não tenho vitrine, aí botou uns bonequinhos assim. Mas eu também não tenho vitrine. Mas eu coloco os bonequinhos na entrada. Eu acho que nos meus vídeos, alguns vídeos, eu gravo a entrada da loja. Aí dá pra vocês verem. Ou também, se vocês têm meu Instagram, eu posto stories todos os dias praticamente. E lá a gente mostra sempre a entrada da loja. Aí vocês veem os manequins, sabe? No meio tem 2 manequins, aqui tem a manequim plus size. E lá na lateral tem 3 manequins. Então assim, eu não tenho vidro, pessoal. Já vieram ver se eu quero pôr. Eu conheço pessoas, tem um cliente meu que trabalha com vidro. Mas eu não sei, parece que eu fico presa. Eu gosto da loja assim, aberta. A pessoa passa, bateu o olho e entrou. Não precisa ficar puxando a porta, sei lá. Isso é eu não gosto, sabe? Não sei. Cada doido com a sua loucura, né? Eu já não gosto. Mas eu acho lindo quem tem as vitrines de vidro. Mas eu não... É eu mesmo, eu que não gosto, sabe, pessoal? E é igual eu falo pra vocês. Não é falta de oportunidade, porque eu conheço quem faça. Tem um cliente meu que ele trabalha só com vidro. Inclusive ele pôs vidro aqui no mercado aqui em frente, porque aqui tem um monte de comércio, né? Aqui onde eu trabalho, ó, eu trabalho aqui na rua, minha loja tá aqui. Aqui na frente tem uma rua que sobe, desce. Aí tem os comércios de frente e dos lados. Eu gosto de trabalhar aqui, por quê? Porque não é só eu, aí tem bastante comércio, sabe?
esse bairro aqui, ele é um bairro muito grande. Então é bom para trabalhar, os comerciantes, sabe? Só que é um lugar agitado. Aí às vezes é bom e não é, porque quando eu fecho a loja, aí eu subo na semana 8 horas, né? Eu fecho a loja de 8 horas. Aí tem a pizzaria que abre 6 horas. Eu fecho 8 horas, a pizzaria fecha 1, 2 da manhã. Então fica aquele fluxo. Aí às vezes fica a molecada aqui na frente. Então eu não consigo dormir cedo. A maioria das vezes que eu durmo é 1, 2 horas da manhã. Todo dia praticamente é esse horário que eu vou dormir. E quando eu morava em outro bairro, antes de eu vir pra cá, há 9 anos atrás, 10 horas da noite eu já tava dormindo. Agora faz 9 anos que eu vim pra cá, que eu não sei o que é dormir 10 horas. Não sei, pessoal. Não sei. E às vezes me irrita porque eu não consigo dormir cedo, então eu não acordo cedo. Não consigo. Ontem mesmo eu fui dormir, era 2 horas da manhã. Aí tem o bar aqui do lado, que ele também é noturno. Só que assim, ele não põe som alto. Ele fez janta. Todo fim de semana ele faz uma janta, sabe? Aí acho que ele dá pros clientes a janta de graça. E cobra a bebida, sabe? Aí eu acho que ele faz isso. Aí o que que acontece? Eles ficam até 1 hora, 2 horas da manhã bebendo, conversando. O som fica um som ambiente, não é aquele som explodindo, sabe? Mas assim, às vezes a pessoa não tá com sono muito peso, com muito sono, aí quando vai ver, eu demoro pra dormir. Eu demoro muito pra dormir. Só que quando eu durmo também, pronto, eu durmo igual uma pedra. Aí pode explodir uma bomba aqui na rua que eu não vejo, sabe? Pessoal, hoje é domingo e a rua não tá muito movimentada. Mas hoje tá sol, porque, nosso Deus, esses dias tem chovido. Ontem choveu, semana choveu. Ontem passou o dia aquela garoa. Garoava, parava. Garoava, o que é garoa, Michele? Aquela chuva bem fininha. Uma chuva aqui, por isso que o pessoal fala que São Paulo é a terra da garoa, né? Então, pessoal, depois daquele vídeo que eu gravei na quinta, aquela moça fez aquela compra maravilhosa. Depois, mais tarde, veio 2 moças também que iam pro aniversário no sábado. Só que elas já vieram adiantar, comprar o presente para deixar pronto. Aí gastaram bem também. Se eu não me engano, naquele dia, ou foi naquele dia quinta ou foi na sexta, que eu consegui vender no final. Eu ia gravar para vocês, mas eu não consegui. Final da noite, eu vendi uns R$700 aquele dia. Aí os outros dias eu vendi também, na sexta, mas eu não lembro o valor. Não lembro o valor, mas vendi bem também. Aí ontem foi sábado. Ontem eu acho que eu não olhei, porque eu falo pra vocês que o meu sistema fica aqui, né? Todas as minhas vendas fica aqui, quer ver, ó? Vamos supor, vou mostrar pra vocês, minha venda de hoje, ó. Vocês usam também esse sistema? Se vocês usam, deixa aí nos comentários. Aqui é o sistema da Pague Vendas. Ó, hoje foi o que eu vendi hoje, ó. Tá vendo? Aí tudo que eu vendo fica aqui. Os de cartão vai automático e quando é em dinheiro eu faço digitado. Aí quando é o fim do dia, eu venho aqui, eu olho, aí dá o valor certinho das suas vendas. Antes eu ficava anotando no caderninho. No caderninho eu ficava anotando as vendas. Hoje em dia eu só anoto só o valor total e o mês, para mim ter um controle, para mim saber direitinho, para mim não ficar puxando o sistema. Mas aqui ele dá as vendas do dia todinho e do mês. Se você falar assim, Michele, puxa aí as vendas do mês de dezembro. Aí você digita lá, 1º de dezembro a 31 de dezembro. Aí ele te dá o valor exato. Antigamente eu precisava ficar no caderninho anotando e eu tinha que somar tudo. Hoje em dia não. Hoje eu não anoto venda no caderninho, não.
não precisa anotar a venda no caderninho e nem somo. Esse sistema, ele já me dá o valor total. Todas as vendas, a hora que eu vendi, todas as vendas. Só que lembrando, quando é venda em dinheiro, eu faço no digitado. Quando é Pix, que é pelo cartão, vai automático. Agora, se for um Pix digitado também pelo celular, você tem que digitar ali na máquina. Mas é super fácil, pessoal. E o bom é que você não precisa somar. O sistema já te dá somadinho. Então, quando eu falo assim pra vocês, eu bati a meta ou não, aí eu vou lá, eu olho, ponho na agenda. Aí ele já me dá o valor exato de tudo que eu vendi, o mês todinho, do dia 1º, da data que você colocar, ele te dá. Se você falar assim, Michele, puxa vamos supor, eu quero saber o valor total do ano inteiro, de 2025 que já passou. Aí eu coloco lá, 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Aí vocês acreditam que o sistema, ele puxa, ele te dá o valor exato de todas as suas vendas, de um ano inteiro. Ou de 2, ou de 3, quantos anos você tiver cadastrado e feito ali as vendas. Então, pessoal, é uma mão na roda. Se você não usa esse sistema, eu indico, se você não tem sistema, né, de vendas. Para mim é mais prático e fácil. Porque aqui eu não tenho, na loja eu não tenho aquele sistema de cadastrar as coisas. É muita coisa, pessoal, não tenho paciência. Então eu ainda estou um pouquinho naquele povo antigo, que eu vendo, aí eu só somo só o que eu vendi e pronto. Não tenho assim, cadastrado, sabe? Tipo, passa um brinco, aí vai lá no sistema, o sistema já dá baixa. Não. Eu sei que eu tinha que ter, mas... eu falei, por enquanto, como é só eu e minha filha que trabalham, às vezes, quando eu ponho alguém para trabalhar assim, que eu já coloquei algumas pessoas, mas aí minha filha sempre estava junto. Então, não... Aí tem câmera na loja também, mas eu não coloquei. Aí você pode falar, Michele, mas como você sabe o que você tem de estoque? Pessoal, eu não tenho estoque. O que eu pego é tudo, tá tudo aqui na loja. Tá tudo aqui. Em dezembro esse ano, sim, eu fiz um pouco de estoque, com roupas. Igual eu pegou roupa lá naquele rapaz... naquele fornecedor que é por quilo, é por kit. Então assim, vem 100 conjunto numa caixa, vem 200 conjunto, dependendo o valor do lote que você pega, que é roupa por quilo. Então assim, aí vem muita coisa. E também como era fim de ano, eu sei que a demanda é muito, então eu peguei bastante quantidade de roupa, deixei um pouquinho ali no estoque lá onde minha filha trabalha, naquele armarinho, naquela prateleira que vocês sabem que deu errado aqui, eu comprei, não deu pra pôr aqui, eu coloquei lá e acabei usando como estoque. Então empilhei as roupas ali, algumas que não deu, eu subi lá pra cima, e aí foi vendendo, eu fui repondo, repondo, mas assim, não é horrores de roupa. Por quê? O giro da roupa é rápido e a moda passa rápido. Às vezes o que tá usando agora, daqui a 2 meses já não tá mais, já é outra, sabe? Então, eu não faço, assim, não sei vocês, mas eu não faço estoque de roupa. Eu pego o que vai vender, vai vendendo, vai indo. Só dezembro que eu pego uma quantidade maior, porque o fluxo também, sabe? A demanda é mais. Mas aí vende rápido também, pronto. Então, assim, eu não pego roupa pra ficar, eu vou pegar pra ficar 6 meses sem ir lá em São Paulo buscar. É impossível. Tem que estar sempre indo. Pra só se atualizar, né? Trazer coisas novas. Pessoal, olha o que eu trouxe também. Que eu não sei se vocês trabalham. Óculos. E eu não tive tempo de ir lá no Brás. Na 25. Na verdade, eu pego isso aqui na 25. E agora que é calor, o que acontece? Ó, peguei pros meninos também. O que acontece? O pessoal vai pra piscina, vai pra praia. Então, se você trabalha com criança, é uma opção, ó. Isso aqui é pra uma criancinha maior. Engraçado que não veio o pequenininho. E eu perdi algumas vendas porque veio crianças pequenas e esse aqui ficava enorme. Já esse aqui serve. Isso aqui eu tô mostrando. Por que você tá mostrando isso, Michele? Porque é uma opção de venda, tá vendo? Se vocês trabalham com criança, roupa infantil, brinquedo, isso aqui é uma opção.
Pega essa dica aí. É uma opção pra você. E eu não fui na 25, você pegou aonde, Michele? Peguei lá naquele aplicativo que vocês já sabem. Você já sabe do nosso segredo, né? Qual é o aplicativo que a gente pega. Se vocês quiserem o link, eu mando o link. Aí peguei baratinho, pessoal. Vocês acreditam que saiu pra mim, acho que quase o valor lá. Se saiu a mais, foi pouca coisa. O valor do aplicativo saiu baratinho. Aí quando que eu vendo eles? Eu vendo a R$12. Olha esse que lindinho. Eu vendo a R$12. Por que eu trago eles em janeiro? Porque janeiro é época de férias. Os pais vai com as crianças pra... Ó, os pais vai R$12. Vai pro clube, vai pra piscina, vai pra praia, vai não sei pra onde, vai viajar. Aí as criançadas chegam aqui e quer um óculos, né? Antigamente eu vendia até pra adulto, mas hoje em dia não tenho mais tempo de ir atrás dessas coisas, sabe? Eu tinha até um display, um expositor de óculos, aqueles grandão. Inclusive tá até ali no estoque, eu acho que eu vou vender ele. Aí eu pendurava os óculos e ficava girando, sabe? Os clientes giravam ele. Só que ele toma muito espaço. Aí eu desmontei. E eu falei no outro vídeo do Marketplace, pessoal. O Marketplace é que eu não tenho muita paciência. Às vezes eu já ponho ali na calçada e o pessoal leva embora. Às vezes tem alguma coisa que eu não quero, vamos supor, algum móvel. Aí eu não tenho paciência de ir pro Marketplace, é só pôr ali na calçada. Como aqui é um bairro muito grande, tudo que você põe na calçada, se for um móvel assim, que dá pra usar, sabe? Uma coisa que dá pra usar, se você pôr na calçada, quando você piscar, que você olhar, já levaram embora. Então algumas coisas eu sei que eu não vou ter paciência de ficar esperando o Marketplace vender, aí eu ponho ali, eles levam embora. Aí eu falei pra vocês que eu coloquei algumas araras. Ainda não vendi aquele display de chinelo, sabe? Expositor. Inclusive eu tenho um ali. Só que aquele ali eu tô usando. Eu tenho 3, na verdade. 2 eu coloquei pra vender. E 1 eu tô usando. Porque como a minha filha tá trabalhando aqui na loja, eu deixei aquele espacinho pra ela. Então eu tive que desmontar algumas coisas. Porque senão não ia encaixar, sabe? Não ia dar certo. Então eu tive que desmontar algumas coisas. Aí o que acontece? Eu tive a ideia de colocar no Marketplace. Aí eu já vendi, que foi o balcão de vidro. Aí o rapaz veio buscar, né? Teve a cômoda que eu doei, só que a cômoda não era da loja, era do quarto do meu filho, né? Era do quarto do meu filho. Aí doei. Aí agora eu vou colocar esse expositor grande de óculos. Só que eu vou limpar ele direitinho, né? Vou tirar as fotos. Então, eu convido vocês a fazer isso. Se vocês tiverem algo aí na loja também. Entendeu? Que vocês possam. Olá. Bom dia. Sim. Tem o Tim, o Vivo e o Claro. Tá quanto? Tá R$20, qualquer um. Ele já vem com o carro? Não, esses não. Você tem que recarregar. Tá bom? Certinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aí o que o pessoal vê a gente falando sozinho, pode achar que a gente tá doido. Por isso que eu dei uma paradinha. Mas assim, pessoal, o que eu tava falando? Até esqueci. Do Marketplace. Se você tiver algo aí que você não tá usando, eu te dou essa ideia, essa dica. Vai lá no seu aplicativo, nas suas contas, onde você usa lá suas redes sociais, e coloca no Marketplace. É uma ideia. Eu já comprei muita coisa pelo Marketplace. Araras, manequim. Porque às vezes você vai comprar novo, é muito caro. E você às vezes pega um lote. Eu quando eu abri logo essa loja, eu tava com pouquíssimo dinheiro. Então eu peguei um lote de R$500. Aí veio todos os manequim, grande, pequeno. Veio essas cremalheiras que fala, né? Cremalheira.
Ah, esqueci o nome, gente. As arara. Ah, arara. Aí veio, deu pra me colocar nas paredes. Depois eu fui trocando. Mas assim, de arara e manequim, com R$ 500 eu comprei. Na época, isso há 9 anos atrás. Eu comprei tudo. Aí eu lembro que veio numa Kombi, numa perua, sei lá, aberta em cima. Meu, eu tava lá na minha casa, aí eu vi aquele carro chegando cheio de... Aí meu irmão falou, cheio de corpo dentro. Corpo era o quê? Os manequins. Meu, mas pensa numa alegria que eu fiquei. Aí a loja já tava... Isso quando eu abri, né? A loja já tava pintada, tava tudo bonitinho. Aí colocamos os manequins tudo pra dentro, deu uma lavada, porque era usado, né? Era de um senhor que ele tinha fechado a loja. E ali ele fez um lote de tudo. Ele colocou R$ 500, mas tinha um boneco... Até hoje, ó, esse manequim pequeno que eu tenho veio de lá. Alguns já foi trocado, mas a maioria das coisas assim que eu tenho aqui foi desse lote que eu comprei há 9 anos atrás. Inclusive agora eu já tenho até que estar mudando, porque ele está um pouquinho feio, né? Aí às vezes eu fico de olho no Marketplace, porque às vezes tem pessoas que estão fechando a loja e eles vendem baratinho. Esses dias eu vi um lote de manequim de novo, que eu só não peguei porque era muito longe, não compensava. Aí tinha um bonequinho pequeno. Tinha os manequins que eu tenho aqui, que aí mas por que você quer pegar, Michelle? Para trocar, porque às vezes vai ficando muito velho, igual já tem 9 anos, né, pessoal? Eles ficam ali tomando todo dia a poeira. Por mais que você limpa, mas é 9 anos. Então, assim, eu tô querendo trocar. E também teve o dia daquele evento, eu não sei, gente, se aí ventou onde vocês moram, mas aqui teve uns ventos, meu Deus. Teve um dia que deu um vento tão grande, você acredita que derrubou o meu manequim masculino? Aí, misericórdia, foi um barulho, pá, parecendo que explodiu. Quando eu fui olhar, vocês nem imaginam o que aconteceu, pessoal. Fiquei tão triste. E foi no mês de dezembro. Inclusive, eu vou até ter que comprar outro. Vou ficar de olho para me comprar usado, porque eles novos é muito caro. Aí o vento deu uma soprada, aí caiu e fez como estourou. Só que até então eu pensei, né, que era o barulho normal. Quando eu peguei o manequim, essa parte aqui, pessoal, dele quebrou, estourou. Eu acho que é porque não bate sol ali, mas o ar quente vai ressecando. Aí quando ele caiu, ele estourou. Essa parte aqui todinha quebrou. Aí eu falei, meu Deus, e agora em dezembro, o que vai acontecer? Que não sei o que. Eu não posso ficar sem o manequim. Fala, criatura, tá perdida, é? Você tá perdido? Os clientes. Eu tava vendo ele acenando ali, agora eu falei, deixa eu dar um oi, né? E ele vendo aqui conversando só, acho que ele fala, a Michelle já tá doida logo cedo. Por isso que eu falei com ele. Ah, voltando ao assunto do manequim, pessoal. Nossa, eu fiquei triste, porque assim, quebrou. E eu falei, meu Deus, em pleno dezembro, eu não vou comprar um novo. Eu não vou olhar no Marketplace, porque acho que nem tem ninguém vendendo nada, sei lá. E eu tava sem tempo. Aí o que eu fiz? Eu não posso ficar sem um manequim masculino, porque eu só tenho um. Aí eu peguei o Durex, aí enfaixei ele todinho aqui, sabe? Botei Durex, aquele Durex largo. Aí fui colando assim, colando. Aí você acredita que deu pra ele ficar em pé, e ele tá em pé até hoje. Tô até olhando pra ele ali. Aí dá pra usar. Mas assim, eu preciso comprar outro, porque tá um buraco enorme aqui, sabe? Aí ele só tá com os Durex. Eu tenho que fazer isso, pessoal. Não posso esquecer. Porque se ele cair de novo... E é o único manequim, assim, masculino. Porque de mulher, feminino, eu tenho 1, 2, 3, 4. Mas de masculino eu só tenho um. E o pessoal, vocês acreditam que o manequim, ele faz toda a diferença. Porque muita gente, às vezes, alguns que não me conhecem, passa aqui na rua, que é uma rua movimentada, aí eles veem o manequim masculino. Aí eles falam, ah, vocês também vendem roupa masculina, eu tô vendo aqui aqui fora. Aí eu falo, sim, a gente vende sim. Inclusive a gente tem bastante peças masculinas. Então assim, eu não posso ficar sem o bonequinho masculino, sabe? E uma dica que eu dou também pra vocês, se vocês não tem nenhum manequim, vocês têm a loja, mas vocês não colocam nada na frente, eu aconselho vocês pôr, pessoal. Porque aqui o que passa de gente na rua, olha os manequins e fala, ai, que conjunto lindo. Aí entra na loja, eu queria ver esse conjunto.
ai que roupa linda, ai que não sei o que, ai que vestido lindo. Então assim, acaba entrando, aí eles entram na loja para ver se tem mais peças igual do manequim. Então se eu não tivesse o manequim, às vezes a pessoa passa e só pensa assim, ah, é só mais uma loja, não sabe se tem o que vai agradar ou não, então acaba nem entrando. Então o manequim, ele é muito, muito assim, pra mim ele é muito importante, porque eu faço muitas vendas através deles, porque muitas pessoas que entram na loja, muitas, já entram, ah, eu queria um vestido igual aquele, que cores você tem? Ah, eu gostei desse modelo, ah, você tem conjunto infantil, ah, você vende pijama, que é os pijamas que tá pendurado ali, e ali eu não só deixo pijama, eu vou mudando, quando é época de frio eu coloco roupa de frio, eu vou conforme a estação, entendeu? E me ajuda muito, pessoal. Se vocês não têm vende vestuário e não tem manequim, principalmente se você puder pôr eles na frente, porque a frente é a vitrine da sua loja. O que você tem que entender? Que a frente da sua loja, você vai expor para o cliente que está passando na rua o que você vende. Quais são as mercadorias que você tem dentro da sua loja. Porque na frente ali, tudo que você pôr ali, as pessoas passam, vai olhar. E o ser humano, ele é curioso, ele vai passando, ele vai olhando. E se principalmente for uma roupa linda, que você bate o olho e fala, nossa, que lindo. Na hora a pessoa para, entra, vai querer entrar para ver. Vai falar, nossa, essa loja tem as roupas que eu gosto, tem uns modelinhos que eu gosto. Aí acaba entrando. Inclusive em dezembro aconteceu algo aqui muito engraçado. Eu sempre deixo os vestidinhos ali de fim de ano, né? Aí tava uns vestidinhos ali de fim de ano, se eu não me engano, acho que era até uns vermelhinhos. Aí tava passando duas moças com o pai delas, né? Acho que elas deviam ter uns 18 anos, mais ou menos. Era duas e o pai. Aí elas estavam passando em frente à loja, tinha uns rapazes sentados aqui também, uns homens. Aí uma delas tava passando e foi tipo assim, olhando pro manequim, sabe? Pro vestido. Aí aqui do lado tem um tambor que o cara do bar põe para o pessoal não estacionar os carros. Aí ela foi passando e olhando assim. Sabe quando você vai passando e olhando assim para vitrine? Não, para o manequim, né? Aí foi olhando, aí pá, bateu no tambor. Aí fez um barulho assim, pô, sabe? Porque o tambor é de plástico. Aí quase caiu ela e o tambor, porque o tambor ele é desse, sabe aquele tambor grandão? Aí o pessoal olhando ali começou a rir, meu Deus. Mas ainda bem que elas, né? Porque foi muito engraçado. Ela, tipo assim, o pai e a irmã passou normal e ela foi tipo assim, olhando. Aí foi andando e olhando e esqueceu de olhar pra frente. Aí quando ela olhou, bateu no tambor. Aí ela deu risada, aí o pai dela também deu risada, todo mundo deu risada. Aí o pai dela falou, o que foi? Ela, que eu tô olhando aquele vestido, eu achei lindo. Ele falou, então vamos entrar pra você dar uma olhada. O pai dela, né? Aí, por causa desse tambor que ela levou essa topada, você acredita que me ajudou? Porque aí o pai dela falou, não, vamos entrar na loja, vamos conhecer. Aí entraram, eles três entraram, aí pediram para olhar o vestido. Aí a irmã dela nem tinha visto, né? Viu, mas assim, agora ela ficou olhando tanto que chegou a levar uma topada, tadinha, no tambor. Aí entraram, resumindo, o que aconteceu, Michelle? Entraram na loja, olharam, gostaram da loja e pegou o mesmo modelinho que estava no manequim, levaram dois. Aí levou um para ela e outro para a irmã dela, levaram dois vestidos. Então, são coisas que acontecem, né? Isso é o quê? Isso é situações, né? Que acontece aqui, que muitas das vezes não são gravados, né? Às vezes, se a gente não fala, vocês não ficam nem sabendo, porque não acontece muita coisa. E às vezes a gente não consegue estar gravando tudo ou lembrando para falar. Situações que a gente fala, né, para vocês. E o que mais que aconteceu aqui fim de ano que eu queria contar para vocês? Situações. Ai, tinha uma situação que eu queria contar, mas eu não tô lembrando, pessoal. Sabe quando a gente tem canal que acontece alguma coisa que você fala, ai, se eu estivesse gravando. Aí você pensa assim, ai, quando eu for gravar outro vídeo, eu vou lembrar e vou falar pro pessoal o que aconteceu aqui na loja, sabe? Então assim, aqui acontece muitas coisas engraçadas, né? Situações.
E é o que eu falo, você trabalhar assim com o público é bom porque assim você fica muito ocupado. Porque entra um, conta uma história. Igual essa última moça que veio aqui, tava falando do patrão dela, né? Inclusive ele abriu um restaurante aqui de sushi. Ele tá abrindo muitas vagas aqui de emprego, graças a Deus. E ele tem 3, pessoal. Ele tem 3 lojas. Aí acho que uma de salgado, uma de sushi que abriu aqui. E acredite, é bem movimentado. Lá ele faz bastante iFood 99. Nossa, tem hora que eu olho daqui, porque fica bem de frente o sushi. Comida japonesa, sabe? Tá sim de moto. Tá sim. E quando tá chovendo também. Parece que na chuva aí que o pessoal pede mesmo, sabe? Fica com preguiça de sair. Aí você olha, tem umas não sei quantas motos lá para retirar os pedidos, né? Eles fazem muito iFood. Não sei onde vocês moram, mas aqui tá uma modinha de 99. Nossa, o que você vê desses motoca, o pessoal tá tudo trabalhando disso. Então o pessoal não fica parado, né? Não fica hoje em dia, só fica parado assim quem realmente... Porque a gente trabalha assim, todo dia a gente vê as oportunidades, né? Inclusive, muitos deles vêm no comércio e sempre falam, se você souber de alguém de confiança, a gente está precisando de funcionário, né? Os comércios local aqui. Então, assim, a gente vai tentar se ajudar. Aí as pessoas que eu conheço, assim, um pouco, aí a gente indica, ó, ali tá precisando. Inclusive, eu acho que eu indiquei umas 3 moças ali pro sushi. Aqui também no salgado, que trocou de dono, tava precisando. Aí também tava precisando de funcionário. Só que é o que eu falo, a gente não conhece ninguém, né, pessoal? Às vezes a gente fala, eu falo assim, ó, tá precisando, é cliente da loja, né? A gente indica, mas assim, não me responsabilizo, tô indicando, porque, né, a gente também não... A gente escuta tanta história. Aqui teve uma moça, pessoal, como o movimento tá parado, dá pra gente conversar. Só que o pessoal passa na rua, eles veem eu conversando, pensa que eu tô falando sozinha. Aqui tem uma moça que ela contando uma história que aconteceu com ela. Ela falou assim que ela arrumou... Nossa, não morre nunca. Eu tô falando dela, ela passou ali na rua. Ela arrumou um emprego e tava uma bênção. E lá ela foi efetivada como encarregada, tal. E essa moça fazia tempo que não trabalhava. E quando ela arrumou esse emprego, ela tinha ido na igreja e ela falou que o Senhor usou, não sei se você acredita, mas eu vou contar do jeito que ela me contou. O Senhor usou lá, acho que a pastora, o pastor, para falar com ela que Deus ia abrir as portas e era uma porta boa. E ali o Senhor abriu, passou poucos dias, ela tinha me contado da oração, que o Senhor falou que ia abrir as portas, aí passou poucos dias, abriu mesmo, as portas se abriu, ela começou a trabalhar e falou que essa porta, ela ia ser, era uma porta que ela ia ser honrada nessa porta. E ela foi, porque quando essa porta se abriu, ela ficou pouco tempo, aí já efetivaram ela para um cargo de encarregada. Aí o que acontece? Aí ela estava precisando de pessoas. Aí ela pegou e falou, vou chamar minha amiga, né? Amiga, que às vezes a gente acha que é amigo. Aí ela chamou, pessoal, colocou lá essa pessoa. Aí vocês acreditam que depois ela voltou aqui muito triste. Ela falando, nossa, Michele, lembra da pessoa que eu coloquei lá? Deixa eu arrumar aqui pra ver se fica legal. Ela falou, você lembra da pessoa que eu indiquei lá pro meu serviço e tal? Agora eu tô num cargo melhorzinho. Eu falei, sim, lembro. Aí acho que já tinha passado uns 3 meses ou 4, não me lembro. Aí vocês acreditam, pessoal, que essa moça que ela botou lá, que dizia ser amiga dela, tava fazendo não sei o que lá, acho que fofoca, começou a fazer umas fofoquinhas. Aí vocês acreditam que ela tava querendo pegar o cargo dessa moça? A moça que colocou ela lá, que Deus honrou, ela tava fazendo um inferno para tirar ela e ela ficar no lugar. Aí vocês acreditam que... O que ela tava fazendo, Michele? Ela pegou e falou... Ela tava tipo queimando a amiga. Ela falou assim, vocês acham fulano bonzinho? Porque elas moram aqui no mesmo bairro, as duas.
Falando assim, você está achando fulano bonzinho? Vai lá no bairro onde a gente mora e pergunta quem é fulano, que era amiga, sabe? Não posso falar o nome. Aí disse que tava assim, vocês não conhecem ela. Vocês não sabem quem ela é. Ela é barraqueira, ela é isso, ela é... Meu Deus, misericórdia. Vocês acreditam que ela falou isso? Eu falei, nossa, e é que ela é sua amiga, né? Você sempre falando que ela é sua amiga, né? Vocês estão sempre juntos, indo pra... Eles falam, às vezes vai pro rolê, né? E aí eu fiquei bem, falei, meu Deus, hoje em dia ninguém é amigo de ninguém, né, pessoal? Não é todo mundo. Eu sei que não tem pessoas que verdadeiramente, igual aqui eu trabalho há algum tempo, mas assim, amigo eu só tenho uma. O nome dela é Cristiane, eu falo porque eu sei que eu posso falar o nome dela. A gente chama ela de Cris, eu gosto muito dela, tenho um carinho enorme, sabe? Gosto muito, muito dela. Mas é a única, assim, que, sabe, que eu chamo de amiga, né? Ah, Michele, mas ela pode decepcionar um dia? Pode, porque a palavra do Senhor, né? Ela deixa isso bem claro. Se até Jesus foi traído, imagina eu e você. Mas o caso dessa cliente, nossa, eu fiquei bem assim. E ela ficou muito chateada. Porque ela quis ajudar a amiga, colocou a amiga lá. E quando essa amiga tava lá, ela começou a fazer esse tipo de coisa. Falando, ah, vai lá no bairro onde a gente mora, que você vai ver que ela é barraqueira, ela briga, sabe? Ela briga com todo mundo, que não sei o quê. Nossa, gente, que situação chata. Por mais, tudo bem, acontece esse tipo de coisa aqui, né? Mas assim, a pessoa colocou você lá, né? A pessoa colocou você lá na empresa que ela tá trabalhando, deu a oportunidade pra você, deu a confiança. Por que você vai ficar falando esse tipo de coisa? E às vezes elas fazem isso porque elas saem pra beber, bebe. Aí às vezes se desentende e faz um barraquinho aqui na rua de vez em quando. Agora ela até parou. Mas, isso é coisas que você vai falar pro chefe da pessoa? Nossa, foi tão chato, tão chato. Michele, aí o que aconteceu? Ah, essa espinha tá me incomodando. O que aconteceu com essa cliente? Então, aí passou pouco tempo, foi mandado embora as duas. As duas, hoje em dia nenhuma mais trabalha lá. E ela tava passando por aqui porque elas moram no bairro aqui, ela mora aqui próximo, sabe? Inclusive a mãe dela mora até aqui mora aqui perto. Mas é assim, pessoal, então coisas que a gente escuta. Como que eu posso falar? Prosa de balcão, conversa de balcão, histórias não, porque história às vezes pode ser inventada, né? Mas eu posso falar assim, situações que a gente ouve ou escuta aqui na loja, né? Eu acho que é assim que eu tenho que falar. E aqui a gente ouve muita coisa, pessoal. Aí teve outro dia que aconteceu. Hoje eu tô conversando com vocês por quê? Porque tá paradinho. Hoje tá meio parado. E outro dia aqui, se vocês for olhar, eu tô bem olhando pra essa casa. É uma casa azul. Nos meus vídeos, quando vocês estiverem assistindo, vocês vão ver que sempre na frente da loja, do lado esquerdo, tem uma casa azul. Ela tem 2 andares. E ela é bem alta. Aí isso foi o ano passado, não me lembro o mês. Esse dia foi chato, pessoal. Foi uma situação... Nossa, eu fiquei 3 dias... assim, me tremendo por dentro. Fiquei bem mal, bem assustada. O que aconteceu, Michele? Eu tava aqui, era mais ou menos 1 hora. A hora que... Sabe o horário morto que a gente fala? Que a gente trabalha e tem um horário morto. Tem uma certa hora que a rua fica morta, fica aquele silêncio. E o horário morto aqui, ele costuma ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esses são os horários mortos, que a rua fica extremamente em silêncio. E nesse dia, pessoal, tava aquele silêncio. Aí do nada, eu tava aqui no balcão, igual eu tô aqui com vocês. Só que eu não tava olhando pra lá, eu tava com meu filho, eu acho. Não, eu tava segurando a filha da minha amiga, que ela trabalha aqui do lado, pra ela almoçar. Eu falei, eu vou levar ela, que ela tava chorando. Eu falei, eu vou levar ela pra dar um tempinho pra você almoçar, depois você pega ela na loja. Aí eu tava com a neném dela aqui no balcão, brincando, né, conversando, brincando com a neném, pra ela almoçar. Aí do nada eu escuto um barulho, pessoal. Quando eu olho,
Vocês acreditam que um nenenzinho, um bebezinho, acho que ela tá... Sabe aquelas crianças que estão começando a andar? Ou já anda, mas ela é um bebê. Acho que ela tinha 1 ano e pouquinho. É um bebê. Vocês acreditam que esse bebê caiu lá da janela? A mãe dele tinha 2 crianças. Só que era pequenininho. Um menino de 3 anos e tinha essa menina de 1 ano e pouquinho. Aí a mãe, acho que descuidou, deixou o sofá perto da janela, porque ela estava se mudando para essa casa azul. Então os móveis, assim, não estavam no lugar certo. Ela estava meio que organizando. Só que eu acho que ela se distraiu e deixou o sofá próximo à janela. E nisso ela foi tomar banho. E deixou essas 2 crianças. Foi tomar banho. Mas, rapaz, enquanto ela estava tomando banho, essas 2 crianças subiu no sofá. Aí começou a brincar. Acho que veio a janela e criança, vocês sabem, não tem noção do perigo. Aí eles brincando. Aí essa criança menorzinha, a menina, aí ela subiu na janela, colocou uma perninha, colocou outra perninha. Teve pessoas que de outra janela viu. Eu não vi porque eu estava aqui distraída com a neném da minha amiga. Eu só escutei o barulho, que é bem aqui próximo, é do outro lado da rua. Aí disse que ela colocou uma perninha, colocou outra perninha e meio que escorregou da janela. Mas, rapaz, pensa num susto. Aí a gente saiu correndo, a gente começou a correr pra lá e chamando a mãe dela. E a mãe dela não descia as escadas porque ela tava tomando um banho e a gente não sabia. E a neném caiu, a gente não podia mexer porque a gente não sabia o que tinha acontecido assim, né? E ligando pro resgate, ligando, e foi aquele desespero, e eu me tremendo, e a menininha não se mexia, ela não tinha reação. E pensa num desespero, e a gente que é mãe, meu Deus, fiquei muito desesperada. Aí daqui a pouco a mãe dela desceu, sabe, ela tava tomando banho, desceu correndo, chorando. Pensa num desespero. Aí chegou o resgate, chegou a polícia, levou a criança. Não, quando o resgate chegou, como demorou um pouquinho, aí o vizinho já tinha levado, porque não conseguiu ficar esperando. Pegaram nos braços e levaram. Aí quando chegou, o resgate chegou, já tinha levado. Aí ficou as polícias, fizeram perícia, fizeram não sei o que lá. Ficou um monte de polícia ali, sabe? Aí resumindo, graças a Deus, mas foi muito Deus, pessoal. A criança ficou internada em observação, bateu a cabeça, deu uma fraturada no crânio, para vocês terem noção, fraturou um pouquinho o crânio, mas como ela é criança, não precisou fazer cirurgia, só ficou em observação. Resumindo, veio para casa, tá bem, não perdeu a vida, mas ali foi um milagre do Senhor, porque é muito alta essa casa azul. Nos meus vídeos tem essa casa, se vocês derem uma olhada, ela é muito alta. E naquele dia, quando eu cheguei, que eu e minha amiga foi uma das primeiras a chegar pra tá dando socorro, chamando a mãe dela. Então, assim, foi muito desesperador, porque dava a impressão que a menina tinha, sabe? Porque ela ficou sem se mexer muito tempo, ela não chorava, é como se ela estava apagada, dormindo. Aí a gente ficou muito desesperado, muito. Só que aí, graças a Deus, passou um tempo, aí ela foi abrindo os olhos, sabe? Aí acho que começou a chorar. Eu nem lembro, eu tava tão desesperada que eu não lembro se a criança chorou. Mas graças a Deus ficou tudo bem, sabe? Só que, assim, isso que aconteceu, pessoal, eu fiquei 3 dias. Aí liguei pra minha família falando, olha, tome cuidado com a janela. Aí agora eles colocou rede na janela, mas não tinha rede. Agora colocou. O dono da casa, porque é casa alugada. Aí acho que o dono mesmo, sabe, colocou. Mas pensa em um susto. Aí eu fiquei uns 3 dias, gente, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Fiquei tremendo assim por dentro e eu queria me acalmar. Sabe quando a mente fica acelerada? A minha mente ficou acelerada. Eu queria me acalmar. Eu falava, meu Deus, minha mente não pode ficar acelerada. A criança já tá bem, já tá tudo bem. Mas eu não sei explicar pra vocês, se você já passou por isso. Mas eu tava assim, sentada, calma, sabia que a criança tava bem, mas a minha mente tava acelerada. Sabe a mente assim, acelerada? Eu falava, meu Deus, minha mente precisa parar, se acalmar. Eu não sei se o susto foi tão grande que, tipo assim, acelerou minha mente, só que aí quando a situação passa, você tem que se acalmar. Mas a minha mente não se acalmou, ficou acelerada uns 3 dias. Eu falava, meu Deus, eu preciso me acalmar.
fazia oração para Deus visitar minha mente, para acalmar. Mas eu não sei o que aconteceu, pessoal. Eu falo que é o que eu consigo falar, é que o sentimento que eu tinha é que minha mente estava acelerada, sabe? Aí eu vim trabalhar eu não sei explicar, um sentimento horrível, horrível, horrível. Eu não sei se eu acho que eu não posso tomar susto. E aquele dia para mim foi um susto muito grande, porque a gente que estava aqui, a sensação que a gente teve foi entendeu? Que a criancinha, vocês entenderam, né? Então o meu desespero foi esse. Aí eu pensando assim, meu Deus, quando a mãe dela descer as escadas, que ela olhar, nossa, eu não sabia, eu tava preocupado o que eu ia fazer com a mãe dela. Aí quando a mãe dela desceu, aquele desespero, a mãe da criança. Aí ela não sabia se esperneava, se gritava. Aí eu falei, Senhor, me dá sabedoria nessa situação. Aí eu abracei ela. Aí foi na hora que a nenenzinha começou a abrir os olhos, sabe? Aí eu falava assim, olha, acalma, fica calma. Deixa eu te falar uma coisa, fica calma. Por tudo que aconteceu, tudo isso, mas a sua filhinha tá viva. Então, assim, fique calma. Se quebrou alguma coisinha, mas o mais importante é que ela tá viva. Então pronto, fica calma, ela tá viva e vai dar tudo certo. Vocês vão pro médico, vai dar tudo certo. Porque ela tava muito desesperada, sabe? Aí quando eu comecei, eu falei, ó, ela tá se mexendo, ela já tá com os olhinhos abertos, então assim, ela tá viva. Aí eu fui falando essas coisas, não fica assim não, a sua filha tá viva. Aí ela foi se acalmando, ela se acalmou, sabe? Aí graças a Deus eu consegui acalmar a mãe dela. Só que Deus é tão bom que quando a mãe dela desceu, aí ela começou a ter reação, a neném. Porque se a neném não tivesse tido reação, eu já estava preocupada, né, pessoal? Eu já estava com meu coração, só que é assim, quando você vê uma situação grave, por mais que eu penso assim, por mais que eu estava bem em choque, mas eu tinha que passar para a mãe dela que estava tudo bem, que ia dar tudo certo, Deus estava no controle, que ia dar tudo certo, e logo a filha dela ia estar bem, né? Por mais que eu tava, só Deus sabia como que eu tava ali naquela hora. E quando ela desceu, a mãe dela naquele desespero, aí a nenenzinha começou a ter reação. Aí eu falava, Deus, me dá sabedoria, que eu preciso acalmar a mãezinha dela. Aí vocês acreditam que a neném começou a ter reação, pessoal? Aí eu falava, olha, ela tá viva, então assim, não se preocupe, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. A vida é o mais importante, as outras coisas o médico vai tratar. E ali eu fui abraçando ela, fui acalmando. Aí graças a Deus ela se acalmou. Assim, se acalmou ao ponto de que tava gritando. E eu entendo, né, pessoal? Eu não sei qual era a minha reação se fosse meu filho também, né? Foi uma reação de mãe, normal. Mas graças a Deus a gente conseguiu acalmar. Aí foram pro médico. Aí fiquei perguntando, tendo notícia, como que tá a neném? A gente foi pra igreja. Aí antes de eu ir pra igreja, eu encontrar a mãe dela vindo do hospital. Ela, ô Michele, obrigada, né? Eu falei, não, o que a gente fez por você, a gente faria por qualquer pessoa, né? A gente tá aqui um pra ajudar o outro. Porque na hora da correria também, eu tive que sair correndo. Eu tava segurando a neném da minha amiga, e minha amiga ajudando eles lá. Eu tive que sair com uma neném nos braços, depois foi que eu percebi. Aí eu tive que chamar o vô da criança, que é o pai dela, que mora aqui do lado. Eu falei, gente, precisa avisar a família dela, né? Aí eu fui correndo lá, tá com a neném da minha amiga, fui correndo lá também. Aí cheguei lá, falei, vamos lá embaixo, desce lá embaixo, que a sua neta sofreu um acidente e tal. Vamos agora. Só pega seus documentos. Aí o vô já desceu, né, correndo com a gente. Aí quando a gente desceu, aí a neném já estava sendo colocada no carro, alguém já estava socorrendo. Aí, mas deu tempo o vô dela chegar e ir junto, que é o pai da mãe da neném. Aí foram junto, ela não foi sozinha pro hospital não, foi com o pai dela. Aí graças a Deus, foi um susto muito grande, pessoal. Então que sirva de alerta. Tudo bom, David? Sirva de alerta. Na paz, graças a Deus. Tá bom. E vocês estão bem? Também. Então tá bom. Se estiver gripado, vá pra lá, que eu não quero gripe não. Não quero gripe não. Meu pai. Cadê a neném? Acabou de deixar na minha mãe, da minha mãe. Ah, foi por causa da vovó.
Então, que sirva de alerta, pessoal, coloque tela na janela de vocês, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, depois a gente faz outro vídeo. Vai chegar as mochilas, material escolar, aí eu posto pra vocês, tá bom?